Olá! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Tá bom? Para iniciarmos mais uma aula. A nossa aula de hoje será aula de português, tá bom? Então pegue a caneta de vocês. Vamos iniciar nossa revisão lembrando que nós estudamos, tá bom? Vamos iniciar pelo substantivo. Vocês lembram o que é substantivo? Sim, né? Que vocês são inteligentes. O substantivo é o que nomeia tudo que existe, seja no mundo real ou no imaginário, tá bom? Ou seja, o substantivo são usados para nomear seres, objetos, lugares, entre outros, tá bom? Como nós temos aí o exemplo: mochila, elefante, chuva, nuvem, menina, estrada, coração, amor, bola, tá bom? Olha, ele está nomeando coisas, tá bom? Ou seja, todos esses nomes que eu falei são substantivos, certo? Além disso, os substantivos, eles podem ser formados por uma palavra ou duas palavras, tá bom? Os substantivos formados por uma palavra, eles são substantivos simples, tá bom? Um exemplo: abelha. Abelha é um substantivo que eu estou nomeando um ser vivo, e é apenas uma palavra, abelha, tá bom? E já ao contrário, nós temos o substantivo composto. O substantivo composto são os nomes formados por duas palavras, tá bom? Ou mais, tá bom? No caso, nós temos um exemplo aqui: beija-flor. Observe que a palavra beija-flor, olha como nós temos duas palavras. Nós temos a palavra beija e a palavra flor, um substantivo composto, tá bom? Então, todo mundo lembrando que o substantivo pode ser simples, uma palavra, ou pode ser composto duas palavras. Todo mundo conseguindo compreender até aí? Não podemos esquecer, tá bom? Agora vamos ver outro assunto que nós estudamos também, tá bom? Para relembrarmos a memória. Nós também vimos o adjetivo, tá bom? O termo que possui a característica, o objetivo de caracterizar os substantivos, ou seja, as palavras que acrescentam características aos substantivos, elas recebem o nome de adjetivo, tá bom? Nós vamos ver na próxima aula que o adjetivo também tem a locução adjetiva, que é o termo que possui mais de uma palavra e que tem a mesma função de um adjetivo, tá bom? Ou seja, caracteriza o substantivo, mas nós vamos ver na próxima aula. Aqui nós temos um exemplo de adjetivo, tá bom? Que é de acrescentar característica ao substantivo. O bebê é lindo. Olha como eu tenho aqui. Lindo é o adjetivo da minha palavra, porque eu estou atribuindo uma característica ao meu substantivo bebê, tá bom? Estou dizendo que ele é lindo. A rosa é perfumada. Olha aqui, eu estou atribuindo uma característica ao meu substantivo rosa. Eu estou dizendo que ela é perfumada. Então, perfumada é o meu adjetivo, tá bom? Não esqueça, o adjetivo é o que acrescenta característica ao substantivo. Diz se ele é bonito, se ele é feio, se ele é triste, alegre, tá bom? Também nós temos o adjetivo pátrio, tá bom? Alguém lembra o que é o adjetivo pátrio? O adjetivo pátrio é o que tem o objetivo de, além de caracterizar o substantivo, ele também diz se o substantivo é de onde, ou seja, ele atribui uma ideia de nacionalidade. Exemplo: meu avô japonês, ou seja, eu estou dizendo que o meu avô é japonês, eu estou atribuindo uma característica a ele, e eu estou dizendo que, além dele ser japonês, eu estou dizendo a nacionalidade dele, ou seja, ele nasceu no Japão, ele mora no Japão, tá bom? Logo, esse adjetivo japonês, ele é um adjetivo pátrio, que além de eu estar atribuindo característica ao meu avô, eu estou indicando a nacionalidade dele, tá bom? Então, o adjetivo pátrio é o que atribui característica e, além disso, a ideia de nacionalidade ou lugar de origem, tá bom? Todo mundo conseguiu compreender até aí? Espero que sim. Agora vamos praticar tudo isso nas nossas atividades.
Agora que nós concluímos os nossos conteúdos, vamos praticar o que nós acabamos de aprender nas nossas atividades, páginas 82 e 83, tá bom? Do nosso livro didático. Questões 1 a B, questões 2, questão 3 a B também. Aí aqui a página 82 do nosso livro didático, a primeira questão pede o seguinte: escreva o nome do que está sendo representado em cada foto. E você vai ver que nós temos 3 imagens. Você vai nomear quais são essas imagens, tá bom? Aí você lembra aqui o que é que nomeia seres e objetos. Aí isso você já vai responder na questão A, que diz o seguinte: nas imagens acima estão representados um ser e 2 objetos. Qual é a classificação das palavras usadas para nomear seres e objetos? Lembra que nós acabamos de ver o que é que classifica seres e objetos? É adjetivo, substantivo, aí você vai dizer o que é, se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo. B. Os nomes que você escreveu para as imagens acima são formados por quantas palavras? Aí você vai ver se são formadas por uma ou 2 palavras e você vai dizer 2 palavras, uma palavra. Com base nisso, classifique-os. Aí você vai ver se são formadas por 2 palavras. É o quê? Eles são classificados como substantivo composto. Se é formado por duas palavras, é substantivo composto. Se é formado por uma palavra, é substantivo composto ou simples, tá bom? Aí você vai classificar, dizendo se é por 2 palavras ou uma, e se é substantivo composto, substantivo simples. A2. Relacione as 2 colunas para formar substantivo composto e depois escreva os substantivos que se formou. Nós temos de um lado substantivo, de outro lado substantivo, e você vai formar uma palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pombo, correio. Aí eu vou ligar pombo até correio. Aí eu formei uma palavra. Eu vou escrever essa palavra por extenso. Pombo, correio na linha que tem aqui embaixo, tá bom? Indicando a setinha em correio. Aí eu formei uma palavra, ou seja, quando eu junto 2 palavras, quando eu tenho um nome formado com 2 palavras, é o substantivo composto. É isso que está pedindo a questão, tá bom? Pombo, correio. Você vai formar outras palavras, tá? Ligando. A questão 3, na página 83, diz: observe a capa do livro. Aí vamos ver qual o título. O grande livro dos grandes bichos marinhos. Alguns pequenos também. Aí você vai ver o que pede a questão A. Contorne os adjetivos que caracterizam os substantivos do livro e bichos empregados na capa do livro ao lado. Aí você vai ver que é apenas os adjetivos que caracterizam o substantivo livros e bichos, tá bom? Você vai ver o que caracteriza livro aqui. O grande livro, olha, tá dizendo que o livro é grande, é uma característica. Dos grandes bichos marinhos e alguns pequenos também. O que está caracterizando bichos grandes? Está dizendo que o bicho é grande, está dizendo que o bicho é marinho, e está dizendo que os bichos também são pequenos. Então, são características de bichos, tá bom? E você vai contornar essas palavras no texto. B. Qual locução adjetiva abaixo equivale ao adjetivo marinho, empregado na capa do livro, tá bom? Assinale um X. Lembra o que é? Nós vamos ver na próxima aula o que é locução adjetiva, mas locução adjetiva, só para lembrar vocês, para ajudar vocês nesta questão especificamente, é quando nós temos uma palavra que tem o objetivo de caracterizar e é formado por 2 palavras, tá bom? Como assim, professor? Olha, nós temos aqui marinho. Marinho é um adjetivo, né? Tá caracterizando. E observe que esse adjetivo, ele possui mais de uma palavra e que ele tem a mesma função do adjetivo, de caracterizar, tá bom? Como assim, ó, professor? Olha, nós temos marinhos, tá bom? Aí você vai separar, você vai ver aqui, olha. Aí você vai dizer qual é essa locução adjetiva, que no caso ela equivale a mar, da água, da selva ou do mar. Você vai marcar um X. Observe que, como você vai saber, você vai ver quais são as 2 palavras. Observe que a palavra marinhos, aí você vai ver qual é dessas opções que tem, no caso, o mar. Aí você vai marcar um X, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos. Qualquer dúvida pode me mandar em mensagem, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau e fiquem com Deus.